Quero agora convidar você, meu querido, minha querida, a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Por favor, abra a sua Bíblia nesta passagem. Livro de Josué, capítulo 24, versos 14 e 15, queremos falar essa noite sobre as famílias que vencem as lutas. E o texto sagrado assim nos fala ao coração. Agora, pois, disse Josué ao povo, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas, se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Bendita seja a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Meus queridos, Josué foi um homem que enfrentou e venceu muitas batalhas ao longo da sua vida. Nós sabemos disso. A vida de Josué foi marcada por batalhas. Ele era um general, ele era um guerreiro, e muitas das batalhas que Josué travou entraram para a história, foram magníficas. A primeira batalha que Josué travou foi aquela quando Moisés erguia as suas mãos para que o povo de Israel pudesse prevalecer contra os amalequitas. Nós também poderíamos falar sobre uma outra batalha na qual as muralhas de Jericó caíram diante de Josué. Houve também aquela batalha na qual Josué orou e o sol parou no meio do céu. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas batalhas memoráveis Josué venceu. Mas eu lhes digo, meus irmãos e minhas irmãs, que a maior vitória de Josué, a principal batalha que Josué venceu, foi a batalha pela sua família, foi a batalha pelo seu lar. Já no final do livro que leva o seu nome, já no final da sua jornada, Josué reúne todo o povo e chama a atenção dos israelitas, e diz a eles, olha, vocês precisam se posicionar com firmeza, se vocês vão adorar a Deus, ou se vocês vão adorar os ídolos, mas uma coisa eu posso dizer a vocês com a mais absoluta convicção, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Meus irmãos, Josué foi um homem tão ocupado, Josué foi um homem tão solicitado, a função que ele desempenhava exigia tanto do seu tempo e das suas energias, mas Josué não se descuidou da vida espiritual da sua própria casa. E Josué podia dizer com alegria, eu e a minha casa, eu e a minha esposa, eu e os meus filhos, serviremos ao Senhor. Eu não sei qual era o nome da mulher de Josué, eu não sei qual era o nome dos filhos de Josué, mas eu sei que eu vou encontrar com eles lá no céu, porque eles, juntamente com Josué, serviram ao Senhor. Que privilégio alguém poder ter essa certeza. Que privilégio alguém poder dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que privilégio é poder fazer parte de uma família vitoriosa, uma família de vencedores. Você não gostaria que a sua família fosse assim? Eu tenho certeza de que esse também é o desejo do seu coração. Você quer vencer como Josué venceu, e você quer ter uma família vitoriosa como foi vitoriosa a família de Josué. Então o que você precisa fazer, meu irmão, minha irmã? Como você pode
fazer parte, juntamente com as pessoas da sua casa, dessa lista seleta de famílias que vencem as lutas. Bem, eu acredito que o primeiro passo para isso é saber exatamente contra quem você está lutando. Se eu perguntar a você, sua família enfrenta lutas? Provavelmente você responderá sim, pastor. Nós estamos lutando contra uma doença, nós estamos lutando contra uma dívida, nós estamos lutando contra o desemprego. Mas eu vou lhe dizer, essas não são as lutas com as quais a sua família se defronta. Isso são problemas comuns a todos os seres humanos, que virão e que passarão, porque Deus sustentará, ajudará na sua fidelidade. Você precisa saber exatamente contra quem você está lutando. E a Bíblia é muito clara ao afirmar que são 3 os inimigos da nossa felicidade: o mundo, a carne e o diabo. Contra quem nós estamos lutando como família? Contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Estes são os seus verdadeiros inimigos. E é contra eles que você precisa travar as lutas mais importantes da sua vida. Há uma história interessante sobre um grupo de fazendeiros que um dia marcou uma reunião e cada fazendeiro levou o seu cachorro. E no começo eles não estavam conseguindo se reunir, porque os cachorros começaram a brigar uns com os outros, a latir uns para os outros, havia um tumulto ali e eles não conseguiam fazer a sua reunião. Mas de repente, passou uma raposa correndo na mata, e os cachorros pararam de brigar entre eles, pararam de latir uns para os outros e começaram a perseguir aquela raposa. Então um dos fazendeiros, ao ver aquela cena, disse: eles lembraram quem é o verdadeiro inimigo. Às vezes, meus queridos, nós somos como aqueles cães, nós estamos brigando entre nós, nós estamos vociferando, nós estamos trocando farpas, nós estamos atacando uns aos outros, porque nós nos esquecemos de quem são os nossos verdadeiros inimigos. Quem são os adversários da sua felicidade? Quais são as forças que militam contra a sua casa, tentando lançá-la ao chão? Meu querido, minha querida, a luta da sua casa, a luta da sua família é uma luta contra o mundo, contra uma sociedade decaída, deteriorada, que faz de tudo o tempo todo para afastar você e a sua família dos ideais do Senhor. Se você assiste uma novela, se você assiste um reality show, ou dependendo da emissora, se você simplesmente assiste um noticiário, a sua família é imediatamente atacada pelo mundo. Vai se falar de prostituição, vai se falar de infidelidade, vai se falar de homossexualismo, vai se falar de tantas coisas que estão fora do plano de Deus para a família, que estão fora do plano de Deus para o ser humano. Os princípios do mundo, as ideias do mundo, as crenças do mundo, meu querido, minha querida, são contrários à vontade de Deus para a família. E você se depara com isso, como eu disse, quando você acessa um noticiário, quando você navega pela internet, mas também quando você adentra uma sala de aula, quando você comparece a um local de trabalho ou simplesmente conversa com os seus vizinhos. O mundo que jaz no maligno é inimigo da felicidade do seu lar. Mas não apenas o mundo, também o diabo, o próprio maligno. Aquele que faz a cabeça do mundo, aquele que convence o mundo, aquele que ilude o mundo, quer destruir o seu lar. Satanás, meu irmão, minha irmã, é um grande invejoso, e é por isso que ele perturba tanto você. Ele não pode ter uma família, então ele também não quer que você tenha uma.
Ele não pode ser vencedor, então ele também não quer que você conheça o sabor da vitória. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso nos lugares celestiais. Meu querido, minha querida, às vezes você está lutando contra o seu marido, às vezes você está lutando contra a sua esposa, às vezes você está lutando contra o seu filho, quando você deveria colocar os seus joelhos no chão e abrir os seus olhos e enxergar quem é o verdadeiro inimigo, quem está por trás das confusões, quem está por trás dos desentendimentos, aquele que é incansável no seu propósito de semear o mal, e quer ver a sua vergonha, quer ver a sua desgraça, quer ver o seu lar destruído, o seu casamento desfeito, os seus filhos espalhados, quer ver você derrotado, vencido, envergonhado. É contra ele a sua luta, é contra ele a sua batalha. Mas se fossem apenas esses dois adversários, meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia fala também que a nossa luta é contra a nossa própria carne, contra a nossa própria inclinação para o mal. Nós somos pecadores, e porque somos pecadores, somos egoístas, nos falta sabedoria, os nossos olhos se deixam desviar para direções que não são do agrado de Deus. As nossas línguas se deixam ser usadas para ferir ao invés de curar. E então a cada dia a gente descobre que não é um pai tão bom, que não é uma mãe tão correta, que não é um filho tão grato, que não é um irmão tão amoroso. E a gente começa a perceber as nossas deficiências. Um filósofo chamado Sartre disse certa vez: o inferno são os outros. Sartre também disse que família é igual doença. A gente tem quando criança e nunca mais se recupera. Isso nos leva bem a entender como aquele filósofo entendia a vida e como isso levava a entender também a família. Família não é doença, família é tesouro, família é riqueza. Mas, se você pensa que o inferno são os outros, então na sua vida, família vai ser um aborrecimento. Não, Sartre, o inferno não são os outros, somos nós mesmos. O problema começa na gente, na dureza do nosso coração. E você que é tão rápido em perceber os erros das pessoas da sua casa, é lenta em abrir os seus olhos e enxergar onde você mesmo tem errado. Onde você mesmo tem errado. Então o mundo, a carne e o diabo são esses três inimigos que se unem para tentar destruir a felicidade de uma família. São inimigos grandes, são inimigos poderosos, são inimigos que estão muito perto de nós. Mas pelo menos nós já sabemos agora contra quem estamos lutando. E se nós quisermos ser vencedores, se nós quisermos lá no final, chegar ao degrau mais alto do pódio e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é contra esses três que nós teremos que lutar. Mas meus irmãos, lutar não é o bastante. Eu sei que você não quer apenas ser um lutador, você quer ser um vencedor, amém? Você quer ser uma vencedora, amém? Eu não me importo de lutar, contanto que eu ganhe. Lutar e perder, aí é ruim demais. Como é que uma família vence as lutas? Contra o mundo, o diabo e a carne. Ah, meu querido, minha querida, uma família vence essa luta apenas e tão somente pelo poder de Deus. Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Você se lembra daquela parábola que Jesus contou, comparando uma pessoa que coloca em Deus a sua fé a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha.
Jesus disse que vieram os ventos, correram os rios, caiu a chuva e as forças da natureza vieram com força contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Então Jesus estava nos lembrando que a nossa casa, o nosso lar, precisa estar firmado sobre a rocha. As tempestades podem ser grandes, os inimigos podem ser cruéis, mas se a nossa família estiver firmada sobre Jesus, nada será capaz de destruí-la. Este foi o segredo que muito cedo Josué descobriu na sua vida. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não estava preocupado em que ele e a sua casa tivessem muitos bens materiais. Josué não estava preocupado em que ele e a sua casa tivessem muitas experiências neste mundo, mas Josué estava totalmente comprometido com o ideal de que ele e a sua casa estivessem firmados sobre a rocha. E esse também precisa ser o nosso ideal, meus irmãos, essa também precisa ser a nossa convicção. Um pai estava ensinando o seu filhinho pequeno a abotoar o casaco. E o garotinho então estava tendo alguma dificuldade. Ele não queria mais que a mãe abotoasse o casaco para ele. Estou crescendo, quero fazer isso eu mesmo, dizia aquele menino. Então o pai se aproximou e disse: eu vou ajudar você. E ele começou a orientar, e o garoto estava se atrapalhando um pouco com os botões e as casas. E aquele pai disse o seguinte para o menino: filho, acerte primeiro o botão de cima, porque se o botão de cima estiver certo, todos os outros vão encontrar os seus devidos lugares. Assim é na nossa vida, precisamos acertar primeiro o botão de cima. Primeiro de tudo, temos que fazer a nossa paz com Deus, acertar a nossa vida com Deus, andar com Deus. Jesus Cristo falou que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Filho, filha, você tem estado preocupado com tanta coisa, corrido atrás de tanta coisa, perdido o sono por tanta coisa, quando na verdade apenas uma coisa é necessária: é buscar a Deus, é colocar em primeiro lugar o reino de Deus, é entronizá-lo na sua vida, entronizá-lo no seu coração, e então tudo o mais se encaixará. É promessa do Senhor. Ah, como nós podemos ter uma família que vence as lutas, como nós podemos vencer apenas se fizermos de Deus o nosso aliado. Mas Deus é maioria, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja dizendo: ah, pastor Marcelo, mas na minha casa só tem eu de crente. Meu querido, minha querida, como assim só? Mas Deus é maioria. E se Deus tem dentro da sua casa um servo com que Ele pode contar, um instrumento que Ele pode usar, Deus vai fazer maravilhas no seu lar. Quando Paulo e Silas pregaram para o carcereiro de Filipos, lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo e Silas não tinham dúvida de que a partir do instante em que Deus tivesse dentro daquela casa um representante seu, um homem comprometido com o seu reino, a bênção da salvação se estenderia a toda aquela família. Então apegue-se com Deus, agarre-se com Deus, aperte primeiro, acerte logo o botão de cima do seu casaco, meu querido, minha querida, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. É a promessa do Senhor. Pastor, como é que eu posso vencer as lutas? E eu gostaria de encerrar essa reflexão dando a você 4 conselhos, tá bem? Ou falando sobre 4 ferramentas, 4 armas que você tem para vencer as lutas pela felicidade do seu lar,
para que o seu lar resista, para que o seu casamento esteja firme, para que os seus filhos tenham alegria e para que você seja mais do que vencedor, mais do que vencedora na sua família. 4 coisas que você precisa fazer, 4 armas que você pode usar. Primeira coisa, oração. Oração. A oração é aquela arma maravilhosa. A oração é aquela ferramenta poderosa que move os céus em nosso favor. Alguém já disse, quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. E de joelhos, o cristão é invencível. Por isso, o diabo não quer que você ore. Ele não fica muito preocupado se você tem 1000 coisas para fazer, 1000 livros para ler, se você tem 1000 cargos na igreja. Estas coisas não deixam Satanás preocupado, contanto que você não ore, porque se você orar, ele será derrotado. Um compositor de hinos do século XVIII formulou uma frase tão bonita. Ele disse o seguinte: Satanás treme quando vê o mais fraco dos filhos de Deus de joelhos. Este compositor se chamava William Cowper, um homem que enfrentou muitas coisas, que sofreu de depressão a maior parte da sua vida, mas que foi um vencedor, que escreveu lindos hinos e que pronunciou essa frase: Satanás treme quando vê o mais fraco dos filhos de Deus de joelhos. Então nós vamos vencer pela oração. Uma segunda arma, ou uma segunda ferramenta para nós vencermos, meus irmãos e minhas irmãs, o perdão. Eu não sei, mas eu acho que quando Deus inventou o perdão, Ele estava pensando na família. Porque é na família que o perdão é mais necessário, não é? Uma convivência mais intensa faz também com que sejam mais numerosas as dificuldades, os desapontamentos. E então é necessário o perdão na família. Infelizmente, há famílias que estão divididas por falta de perdão. O orgulho faz com que irmãos se afastem, com que esposos se separem, com que filhos se rebelem, com que pais endureçam o seu coração. Eu quero falar algo a você com muito carinho, mas também com muita ênfase. Você precisa perdoar. Em uma das suas cartas, o apóstolo Paulo diz que quando a gente não perdoa, o diabo leva vantagem sobre nós. Que pensamento terrível! Entrar no ringue com o diabo, subir ao octógono com o diabo, sabendo que ele vai levar vantagem. Eu não quero nem pensar em uma cena assim. Mas a Bíblia diz, e é verdade, que quando não perdoamos, Satanás leva vantagem sobre nós. Em compensação, quando lançamos mão desse recurso abençoado chamado perdão, o mundo, a carne e o diabo são vencidos fragorosamente. Então hoje, a grande tarefa que você tem diante de você, para poder falar como Josué, eu e a minha família serviremos ao Senhor, é liberar o perdão, é pedir desculpas, é desculpar. Isso agrada a Deus. Uma terceira arma da qual nós dispomos para termos um lar vitorioso, meus irmãos e minhas irmãs, é a santidade. Sabe por que a família de Josué não se perdeu? Sabe por que a família de Josué conservou a fé e serviu ao Senhor? Olha para mim, presta atenção. Porque Josué era a mesma pessoa no trabalho e em casa. Josué era um homem santo, era um homem íntegro, ele vivia aquilo que ele dizia. Sua esposa, seus filhos observaram aquilo, admiraram aquilo e desejaram caminhar nos seus passos.
Sabem, queridos, às vezes os nossos lares têm sido varridos pela tristeza, pelo desapontamento, porque nós temos trazido para dentro da nossa casa coisas que não agradam a Deus. Você tem uma geladeira que agrada a Deus? Você tem um armário que agrada a Deus? As coisas que você tem na sua mente, os sentimentos que você guarda no seu coração, agradam a Deus? Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, nós podemos espantar as moscas o quanto nós quisermos, mas enquanto nós não nos livrarmos do lixo, elas continuarão voltando. Demônios são como moscas, eles são atraídos pelo pecado. E se dentro da nossa casa nós conservamos lixo espiritual, sofreremos ataques constantes de Satanás e do exército das trevas. Então existem coisas que você precisa tirar da sua vida, existem coisas que você precisa tirar da sua casa, existem coisas que você precisa tirar do seu coração, hoje, agora, para que o inimigo seja envergonhado e você seja um vencedor, você seja uma vencedora. Uma quarta e última arma, ou uma quarta e última ferramenta para construirmos uma família vitoriosa: fé. A fé é imprescindível. Precisamos ter fé. Precisamos conservar a esperança. Não podemos desistir. Não podemos jogar a toalha. Não podemos entregar os pontos. Meu irmão, minha irmã, precisamos ter fé. E fé se manifesta, se cristaliza em obediência. Fé é você fazer aquilo que Deus manda você fazer, porque você confia em Deus. Sabe como é que se soletra a palavra fé? O-B-E-D-I-E-N-C-I-A. Obediência. Fé é simplesmente isso. Fé não é uma coisa complicada, fé não é uma coisa difícil. Fé é simples. Fé é obediência. É fazer aquilo que Deus manda a gente fazer, mesmo que pareça difícil e que a gente não enxergue o resultado, mas obedecer porque a gente confia. Você acha que Josué foi um homem de fé? Sim ou não? É claro que foi. Não apenas pelas batalhas que venceu, mas pela confiança que sempre teve no Senhor e pela obediência que sempre demonstrou ao longo da sua vida. Meu amado, minha amada, Deus tem um desejo para a sua família. Deus tem um propósito para o seu lar. Ele quer que a sua casa seja uma casa que vença as lutas. E eu acredito que esse também é o desejo do seu coração. Você quer que na sua casa haja harmonia, haja paz, haja amor. Olha só, Deus também quer. Então lembre-se contra quem você precisa lutar de verdade. Firme os seus pés sobre a rocha que é Cristo. E pela oração, pelo perdão, pela santidade e pela fé, conquiste a vitória que o Senhor já tem prometido para você e para a sua família. Que coisa boa é poder fazer parte de uma família de vencedores. Entregue-se a Cristo, firme-se com Cristo, assuma essa decisão agora, já. E Deus fará você vencer. Ah, meu querido, minha querida, que com plena alegria, com a alma transbordando de satisfação, você possa dizer: eu e a minha casa serviremos a Deus. Estamos juntos aqui na terra, um dia estaremos juntos também no céu, porque Cristo é o Redentor, é o Salvador, é o amigo fiel de cada um de nós. Amém? Vamos fazer a oração de Josué, vamos tomar a decisão de Josué, vamos nos posicionar com firmeza ao lado do Redentor. Amém, aleluia.
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar.